Jornal do Brasil, 7 e 8 de novembro de 1971. Num país totalitário, este livro seria proibido. Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Num país sem liberdade, este livro seria morto. Mas não foi morto e vendeu muito. Venha comigo para a gente ver o porquê. Érico Veríssimo é sem dúvida um dos meus escritores brasileiros clássicos favoritos. Ele publicou em 1971 Incidente em Antares, que foi o seu último romance, e é um livro que critica o autoritarismo, a hipocrisia e o abuso de poder. Então a gente vai ver aqui como é que esse livro apareceu em um momento em que o Brasil estava justamente em o regime totalitário da ditadura militar. Bom, o livro é dividido em duas partes. A gente vai ter uma primeira parte que vai contar a história e o surgimento da cidade fictícia de Antares. E é uma aula de história que a gente tem sem sentir, porque numa narrativa muito gostosa, ele vai contando a fundação da cidade com uma oposição entre duas grandes famílias daqueles famosos coronéis nessa cidade ali no sul do Brasil. E a gente vai passando ali pelos períodos históricos brasileiros, Império, República, Estado Novo, e ele vai chegar na segunda parte do livro, que é quando acontece o incidente, o famoso incidente, que é em 1963, uma época em que o Brasil está vivendo um momento político muito conturbado. É João Goulart que está no poder, e você tem uma grande polarização, você tem movimentos de greve muito intensos, e é nesse momento que acontece o incidente. Então, a cidade de Antares está sofrendo uma greve geral, onde inclusive os coveiros se recusam a enterrar os 7 mortos daquele dia em que começou a greve. E aí, à noite, esses mortos saem das tumbas e vão tocar o terror na cidade. Então você imagina o desespero, o terror das pessoas vendo aqueles mortos-vivos apodrecendo, andando pelo meio da cidade. E esses mortos vão exigir o sepultamento deles. E fica num impasse, porque os grevistas não querem ceder, as autoridades também não estão conseguindo fazer com que as reivindicações sejam atendidas. Bom, mas o grande quê da questão é que morto não tem necessidade de ser hipócrita, porque eles não têm nada a perder. Então eles começam no coreto, no meio da praça, a contar todos os podres da cidade. Corrupção, casos de adultério, desvio de dinheiro, e eles entregam tudo. E principalmente uma coisa que chama muita atenção é a violência policial, o abuso de poder. Um dos 7 foi torturado e morto pela polícia. E eles vão contar esses detalhes. Isso em um momento que o Brasil está vivendo um regime totalitário. E claro que isso é uma crítica a esse regime. Na verdade, eu acho que é uma crítica muito maior do que isso. É uma crítica a todos os regimes totalitários de abuso de poder. E é uma crítica ao ser humano, porque ele fala que o ser humano pode chegar nesse ponto. Só que é claro que o momento político em que o Brasil está vivendo fala muito alto e é uma crítica direta. E a gente vai ver aqui como que esse livro saiu e como que não foi censurado, como que foi recebido. Acho que é importante a gente começar falando de 3 fatores muito importantes na produção desse livro. A força do Érico Veríssimo, a força da Editora Globo e a estratégia que eles usaram para evitar problemas. Então, vamos começar com Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo era um escritor profissional, um dos poucos no Brasil que vivia de literatura. O cara era consagrado, ele ganhou tudo quanto é prêmio, prêmio Jabuti, prêmio Machado de Assis. Ele era consagrado, ele era um autor com poder simbólico, com uma força muito grande. Além disso, Érico Veríssimo, ele fez muitas críticas, ele sempre resistiu à censura, ele botava a boca no mundo, mas Érico Veríssimo não era de nenhum partido político ou movimentos políticos. Então isso já era uma coisa que dava uma força muito grande para ele.
Em relação à editora, a editora Globo era uma grande editora. Era uma editora que tinha poder no mercado editorial, no país. E a direção da editora Globo teve uma estratégia, porque claro, se a gente quando lê o livro a gente pensa, cara, como isso não foi censurado nesse momento, é claro que eles também pensaram, eles falaram, isso aqui vai dar problema. Então, embora o Eric se recusasse, né, a submeter seu livro à censura, a editora teve essa estratégia. Primeiro, isso que a gente viu aqui no início do vídeo, né? Num país totalitário esse livro seria proibido, isso é escancarar. Então você já coloca ali, peraí, vocês vão vestir a carapuça? Então já colocava essa antecipação na defensiva. E eles foram procurar. A editora, ela tinha conhecimentos, conseguiu uma audiência, levou o cartaz, levou a prova, se antecipou para já impedir que a coisa fosse feita a posteriori. Então, escancarando, abrindo e contaram com essa ideia de que eles não queriam vestir a carapuça. E funcionou. Além disso, a gente tem que ver que teve ali recursos narrativos que favoreceram essa estratégia. Primeiro, trata-se de um realismo fantástico. Então você tem ali essa coisa de mortos que voltam à vida, é uma coisa totalmente inverossímil e que mascara, né? É uma alegoria a essa realidade. É uma cidade fictícia. E a data trata-se de 1963, meses antes da ditadura. Então você não pode estar criticando uma coisa que ainda não existe. É claro que critica-se, mas você não assume, você coloca, você usa desse subterfúgio. Então, olha, o que aconteceu foi em Antares, mas Antares não existe, isso foi antes. Então isso tudo consegue permitir ao próprio regime de aceitar dizendo que eles não têm nada a ver com isso. Esse autoritarismo não são eles quem estão praticando, né? Não dar o nome aos bois, né? Exatamente. E, além disso, a gente tem que ver a própria estratégia da censura no Brasil durante a ditadura militar. Para começar, a gente tinha ali um sistema que você tinha a imprensa, que era censurada de uma forma, e as coisas chamadas de diversão, da qual os livros de ficção faziam parte, era uma outra seção. E não tinham censores suficientes, era um grupo reduzido e era desorganizado. Você não tinha a leitura sistemática de todos os livros, a coisa funcionava muito na base da denúncia. Tinha momentos em que censurava-se mais, outros que censurava-se menos. Era uma coisa muito subjetiva e muita coisa passava. O Érico Veríssimo, com o incidente em Antares, não é uma exceção. Houve depois, logo depois, o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles e vários outros. Houve livros censurados? Sim, né? Por exemplo, a gente tem ali o conto Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, que foi censurado, tinha casos de censura. Então, você tem ali também uma desorganização que permitia muitas brechas e uma insuficiência e uma ineficácia nesse processo e onde as coisas passavam. E eu gostaria de finalizar aqui falando do valor literário desse livro, porque o livro é bom pra cacilda, gente. O livro é muito bom, independente de todas essas reflexões humanas, sociais, de Brasil que ele traz pra gente. É um livro muito bem escrito, com um vocabulário sensacional. Eu, inclusive, recomendo que vocês vejam um debate do Clube de Leitura Eclética, do qual eu tenho honra de fazer parte, que eu gravei e disponibilizei aqui no canal, então vou deixar aqui. Deem uma olhada, porque lá a gente fala de vários pontos sensacionais dessa narrativa. E aqui eu dou destaque para a questão da alegoria que ele faz com a podridão dos mortos, essa coisa que fede, essa coisa de decomposição, e onde tem um paralelo com a decomposição da própria sociedade, da própria organização humana, onde você vai ter uma crítica social muito grande àquelas pessoas que são abandonadas e aquelas pessoas que abusam da posição delas. E aí você vai ter a questão de que dos 7 mortos, eles são de categorias sociais diferentes. Então você vai ter, eles têm os próprios pecados, eles cometeram os pecados e eles são de
classes sociais diferentes, com angústias diferentes, mas na hora que morreu todo mundo ficou igual. A morte é para todo mundo, a morte chega em todo mundo. Mas tem um detalhe muito importante: morto não precisa mais ser hipócrita, morto não mente. E isso transforma a visão e a interação dessa sociedade de aparências, onde no final ele explica a importância do esquecimento, de passar uma borracha em tudo. Só que os mortos não têm nada a perder e trazem à tona, com muita potência, essa reflexão. É isso aí, pessoal. Recomendo muitíssimo. Não deixem de ler Incidente em Antares. Tem até uma série que a Rede Globo fez que é interessante, mas o livro, com certeza, é muito superior. Você já leu Incidente em Antares? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar, vamos falar desse livro. Nós temos que resgatar essas obras sensacionais. Um forte abraço, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!